Ô, Meire, você me pediu para gravar, né? Então, eu vou gravar a reunião. Só que com a mudança agora do aparelho para o telefone, eu não sei se eu vou conseguir gravar com toda a qualidade que eu estava imaginando. Mas vamos nessa. Eu Tô vou sim, tentar. eu tô escutando Pronto. sim. Então, eu vou tentar fazer isso, tá? Como é que vai funcionar, então, o esquema, tá, pessoal? Toda quarta-feira... Vou tentar gravar aqui, tá, Gilberto? Oi, pessoal. Aqui, tá? Eu vou tentar gravar. Tá gravando. Eu já coloquei para gravar. Se alguém... Maurício, você consegue colocar para gravar no seu computador? Isso, não, é isso que eu estava falando. Eu vou tentar gravar aqui, tá? Tá bom? Eu já liguei aqui para gravação na nuvem. Bom, pessoal, então como é que vai funcionar o esquema, tá? A gente vai fazer o seguinte, toda quarta-feira, então, a gente vai ter uma reunião às 19 horas, a partir das 19 horas, pode ser que ela dure meia hora, 45 minutos, uma hora e meia, semana passada durou quase 2 horas. A gente aprofundou bastante no tema e tal. Mas a ideia é realmente fazer um negócio relevante, assuntos impactantes para vocês. O segundo ponto então, como é que vai funcionar? Eu vou gravar todos esses conteúdos e eu vou disponibilizar no dia seguinte no meu canal lá no YouTube. Então, aquela pessoa que não conseguiu acessar, não conseguiu estar presente, digamos, ao vivo aqui, né, com a gente, e quiser assistir, beleza, vai poder assistir. Detalhe, eu vou deixar esse vídeo liberado lá no canal até a próxima terça-feira, porque na próxima quarta-feira a gente vai gravar outro. Então, assim, toda semana eu vou ter uma atualização de um conteúdo. Então, você vai ter aí, se você não conseguir assistir hoje, amanhã você pode assistir até quarta-feira que vem. Aí, na quarta-feira que vem, eu substituo o vídeo que vai ficar disponível, tá bom? Tudo legal? Tranquilo? Não estou conseguindo... agora sim. Agora sim. Agora eu vi aqui. Opa, beleza. Tem um chat aqui, beleza. Valeu. Vamos nessa. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Diga aí. Alguém falou alguma coisa? Tudo certo? Então vamos nessa. Pessoal, então assim, o que eu queria falar hoje, o ponto importante que eu tô observando, e isso é uma coisa que eu vejo muito recorrente, né? Eu falei na proposta do tema supervisão de vendas, técnicas e táticas para alavancagem de resultados junto ao time de campo. Né? Então vamos lá. O que eu vejo, sabe? O que eu vejo como oportunidade grande, mas muito grande mesmo, nesse processo aí envolvendo os supervisores de vendas de uma forma geral. Primeiro que tem um paradigma importante no contexto. Tá? Isso, veja, eu não vou aqui ficar, digamos assim, medindo muito as palavras. Eu vou falar para vocês, porque eu sei que vocês vivem o que eu também já vivenciei, tá? Então eu não vou ficar aqui muito preocupado, e eu também, claro, eu estou esperando aqui que se vocês vieram para cá para ouvir o que eu vou falar, eu entendo também que vocês estão querendo realmente captar alguma coisa nova, talvez alguma reflexão nova. Então, vamos nessa, vou seguir nessa linha. Então, o que a gente observa em linhas gerais? O que eu estou observando? O que a gente observa em linhas gerais? E eu visitei distribuidores entre 2016 e 2018, de Porto Alegre até o Piauí. Né? Eu visitei muitas empresas de distribuição, fazendo prospecção, buscando parcerias para algumas empresas que eu estava, tanto com a minha importadora quanto outras empresas comerciais. E eu encontrei um problema muito, muito presente. Né? O primeiro ponto era assim, as equipes de vendas não tinham uma estrutura clara, né, do que fazer efetivamente no ponto de vendas. Isso eu vejo como de onde nasce esse problema. Né? Eu vejo primeiramente o seguinte: não é um vendedor que não está fazendo. Né? Muitas vezes né? Principalmente quando a empresa já investe em algum tipo de treinamento, onde ele ensina, tenta mostrar o caminho para o vendedor a partir do momento que ele chega na frente do ponto de venda. Mas o que eu vejo na prática realmente é o seguinte: há uma inconsciência, de uma forma geral, sobre a visão que nós precisamos ter sobre uma visita. Né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Eu vejo que as pessoas falam assim: mas o vendedor faz a visita, o vendedor visita o ponto de venda, mas não está conseguindo vender. Ou então o vendedor faz 15 visitas no dia, enfim. Só que assim, a palavra visita, ela tem uma representatividade que nós
muitas vezes não consideramos, na verdade, né? Como é que a gente olha para a visita? Né? Como é que eu olho para a visita? A visita não é, você não consegue avaliar a visita simplesmente. Porque a visita, na verdade, uma visita ao ponto de venda, ela precisa ser enxergada por nós, como gestores, supervisores de vendas e tal, como um processo. Um processo que tem suas fases. Né? Então, eu tenho que entender que uma visita é dividida em algumas etapas que, se o vendedor cumprir cada uma dessas etapas de forma eficaz, né? Se ele for um excelente, se ele cumprir cada um desses passos de forma excelente, muito provavelmente isso vai fazer com que as chances de ele obter um pedido lá na ponta, lá no final desse processo, aumente. Né? Lógico, eu não posso dizer aqui que vai ser uma certeza que ele vai vender, mas ele vai aumentar significativamente essa possibilidade. Então, o primeiro ponto, isso não sou eu que estou dizendo, tá, pessoal? Isso é uma teoria, é uma teoria do marketing. Nasceu lá do pensamento do Kotler e Armstrong, lá na década de 70 do século passado, quando ele falou sobre a sua teoria de selling process, né? O processo da venda. Então, existe um processo em todo tipo de venda, inclusive na nossa, né? Nesse ambiente de vendas externas. Então, é aí que começa um primeiro ponto, tá? Os nossos temas serão assim, eu vou começar do básico para ir avançando depois para o mais complexo, tá? Então, assim, o primeiro passo que eu queria dizer para vocês é que eu enxergo o supervisor de vendas hoje como alguém que não tem, na sua grande maioria, essa visão. Então, ele está sendo, na maioria das vezes, utilizado como um recurso para suprir necessidades, digamos assim, habilidades, muitas vezes, que o vendedor não tem. Pode ser que seja o conhecimento técnico sobre algum produto, pode ser que seja uma necessidade de argumentação, pode ser que seja o tratamento de não saber lidar com uma objeção. Aí o cara vai lá e, ô supervisor, venha comigo, eu estou precisando de você para fazer a visita em tal cliente. Então, é basicamente, em linhas gerais, né, de uma forma geral, é assim que a gente tem encontrado as empresas de distribuição e também as indústrias. De uma forma geral, as médias e pequenas também têm esse mesmo tipo de situação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Eu digo que tem alguns passos. A visita é separada, então, na minha cabeça, em alguns passos, né? Que englobam aí, por exemplo, o planejamento, englobam a aproximação da visita, a verificação de loja, a revisão da proposta, a apresentação da proposta, o tratamento de objeção, o fechamento do negócio e o acompanhamento. Então, isso aqui, eu já falei aqui de 8 etapas distintas que muitas pessoas não pararam para raciocinar sobre isso. Tá? Então, e aí a gente não vai conseguir falar sobre todas elas. Né? Hoje, eu queria falar basicamente sobre 2 etapas extremamente importantes e que, se amanhã você sair daqui com o que a gente vai falar hoje e implementar isso numa visita de campo que você for fazer com o teu vendedor e tal, você vai ver que isso vai ter uma repercussão. A Meire e Modesta participaram de um treinamento presencial que eu fiz e a gente deu esse contexto aí, mas como tem gente nova nas equipes deles que estão participando com a gente hoje, eu acho que vai valer a pena a gente rever. Algumas pessoas aí já estão carecas de conhecer esse tema, a Manuela também conhece bem esse tema, tem mais gente que conhece bem esse tema, mas eu preciso falar para as outras pessoas para a gente poder nivelar e aí, a partir da semana que vem, a gente vai avançar para outros temas. Então, o primeiro ponto, o que eu observo como ponto crítico, tá? 2 passos eu vejo como pontos críticos para a gente falar hoje. Planejamento e a aproximação, a verificação de loja. Tá? Eu vou falar, o planejamento, na verdade, vem antes, né? Mas eu vou falar primeiro da aproximação, que é a verificação de loja, para depois a gente voltar no contexto do planejamento, porque isso vai fazer sentido depois quando eu explicar o que eu estou querendo dizer. Então, pensa bem, você está dentro de uma loja, você chegou na frente de uma loja e você entrou na loja, tal. Normalmente, né, o que eu observo? Eu tive agora mais ou menos 2 semanas, a maioria dos vendedores não tem o hábito, efetivamente, de ir para o ponto de venda, né, de ir para a loja. Então, a loja é o teu habitat,
A loja é o lugar onde você precisa dominar. Você precisa ter noção de tudo o que está acontecendo ali dentro, né? Lá no passado, nós aprendemos, né, alguma coisa importantíssima, é que se eu vendo um produto dentro da loja, dentro de uma loja, eu vendo um produto e coloco ele no ponto de venda e ele vai ser comprado por um consumidor, eu preciso conhecer o seguinte: quais são os pontos críticos, quais são os fundamentos para que esse produto possa girar dentro do ponto de venda. Então, aí começa uma interrogação que muitas pessoas não pararam ainda para pensar, e eu vejo que aí está, eu diria que aí está uma grande oportunidade, né, para todas as empresas de distribuição, principalmente aquelas que analisam o seu mix de produto, tira lá um relatório dos últimos 6 meses, de quantos itens a distribuidora efetivamente vendeu, e tira um outro relatório de 6 meses anteriores, e os dois números são muito parecidos. Isso quer dizer o quê? Que a tua equipe de vendas não está ampliando o mix de produto no ponto de venda. Sabe por quê? Porque eles não estão parando para analisar o que está acontecendo no ponto de venda. Então, o primeiro parâmetro, quando você chegou na loja, veja bem, você chegou na loja, a primeira coisa que a indústria de consumo, a indústria de pet food recomenda, né? Isso a gente aprendeu aí na base dos trancos e barrancos, nos treinamentos que participamos ao longo das nossas vidas aí. Então, tem um primeiro parâmetro que você precisa pensar. Vamos lá. O que é chave para que um produto efetivamente venda dentro de um ponto de venda? Ele precisa estar no ponto de venda. Então, a gente vai chamar esse estar no ponto de venda, vamos representar ele com o primeiro Pzinho, né? É o P de presença. Então, o produto precisa estar no ponto de venda, precisa estar ativo no ponto de venda. Você não pode querer que um produto venda sem que você tenha efetivamente introduzido esse produto. Ele tem que estar exposto, visível no ponto de venda. Então, ele tem que estar presente, ativo no cadastro do cliente no ponto de venda. Então, assim, é um primeiro fundamento para que qualquer produto possa vender. Isso é básico, Gilberto. Não, mas é claro, é lógico. Tá bom, é lógico, só que quando você tem um portfólio de 100 produtos, de 500 produtos, de 1.000 produtos, e o teu melhor ponto de venda trabalha com 10% apenas do seu cadastro, então é sinal que você sabe disso, mas você não está, digamos assim, agindo, né, naquele mix de produto que você ainda não introduziu. Então, essa é uma primeira leitura. O primeiro ponto é, o P de presença, então, sempre vai perguntar para o vendedor quais itens eu tenho disponível quais itens eu tenho disponíveis, né, no meu portfólio, e que nesse ponto de venda em questão eu ainda não introduzi. Então, o vendedor está constantemente, o vendedor precisa estar constantemente se autoquestionando sobre o que fazer para ampliar o mix. Porque eu não posso aceitar, se eu tenho no meu portfólio, na minha lista de preços, 200 itens, e esse cliente que nós estamos aqui agora simulando, trabalha com apenas 40 produtos, eu tenho 160 oportunidades de expansão no meu portfólio. Mas tem alguns itens que não são adequados, tal. O cara é uma lojinha de conveniência, por exemplo, não vou vender um saco de ração de 20 quilos para essa loja. Enfim, alguma coisa nesse sentido. Faz sentido. Exclua então as embalagens, os produtos que são inadequados para esse ponto de venda, e mesmo assim você ainda vai sobrar, com certeza, um número significativo de produtos que você pode introduzir. Então, o primeiro P, quando você vai para a loja fazer uma verificação, vamos fazer o seguinte, antes da gente avançar mais, vamos imaginar o seguinte, que você chegou numa loja, coloca aí na tua mente aí uma loja que você chegou agora e que você foi para uma gôndola específica ou então para uma área específica onde tem lá produtos seus. Você está na frente dessa gôndola parado, certo? Então, o primeiro exercício é quais itens nessa gôndola aqui eu ainda não introduzi e que eu posso introduzir. Só nessa gôndola, não vamos falar da loja toda, não. Só nessa gôndola que você está agora parado de frente. Então, a primeira pergunta é essa. Quais itens eu ainda não introduzi? Bom, mas só ter o produto introduzido na loja não vai resolver o problema, né? Então, nós vamos então para o segundo P. O segundo P é o P de posição. O P de posição eu cadastrei o produto. Só que ele chegou há 2 semanas e ele ainda está lá no estoque do cara, no estoque da loja, não veio para a área de vendas. Qual é a chance dele vender? Nenhuma. Então, ele precisa estar na loja e ele precisa estar também dentro de um racional de exposição.
eu preciso que ele esteja posicionado, eu preciso que ele se apresente, né? Que ele se jogue na frente do consumidor, para que o consumidor possa encontrá-lo com facilidade. Então, a segunda pergunta que você vai fazer agora, na frente dessa gôndola que você parou, é: o que eu posso fazer? Quais são as oportunidades que eu tenho de melhoria de posicionamento desses produtos que eu tenho aqui na minha frente? Que pode ser uma mudança de tábua, né? Sair de uma tábua lá embaixo para uma tábua mais em cima, sair... o teu produto é um produto que você vende para o consumidor a R$15, você tem outros 2 concorrentes do lado seu da gôndola, sendo que o segundo concorrente, que é um concorrente pesado seu, que vende um produto de valor agregado também alto, vende o produto dele a R$12, e o segundo concorrente que está nessa simulação que eu estou fazendo aqui agora, eu ia escrever isso tudo para mostrar para vocês, mas como a gente ficou sem o recurso, o segundo concorrente, então você está lá, R$15 é o seu produto, R$12 é o outro concorrente e R$5 é o terceiro concorrente da mesma categoria. Você tem os 3 expostos na gôndola. Aí está assim, o teu é o primeiro, de R$15, e logo do lado está o produto de 5, e depois está o produto de 12. Tá? Então, assim, o que você pode fazer para melhorar nesse aspecto? Se você simplesmente mudar a posição ou tentar propor uma alternância de posição, trazendo o produto de 12 mais próximo do seu, para que o consumidor, quando pegue o seu de 12 ou o concorrente de 5, não choque com o seu. Ele pode, porque ele é o seu de 15, no caso, né? E não choque com o seu de 5. Então, uma mudança de posição pode mudar o desempenho do seu produto no ponto de venda, né? O produto está na gôndola, ok, mas aonde mais ele poderia estar dentro dessa loja? Será que ele poderia estar, se for numa pet shop, lá na área do banho e tosa? Será que ele poderia estar próximo da clínica? Se for no supermercado, será que esse produto poderia estar lá na região do hortifruti, na região da panificadora, onde tem um alto fluxo de pessoas? De repente, essas pessoas podem ver com mais facilidade o meu produto e de repente, ter o impulso de comprá-lo. Então, assim, posição vai sempre perguntar para o vendedor aonde eu posso estar para me tornar mais visível para o consumidor final. Isso passa aí por exposições extras, exposição no checkout, exposição nas ilhas próximas do checkout, nas ilhas que ficam nas entradas de loja. Você vê essas lojas de grande porte do varejo alimentar, especialmente, você passa por todo o Brasil, aí, qualquer lugar do Brasil que você visitar uma loja de grande porte, você vai ver as técnicas de exposição que esses caras usam. Então, assim, é uma pancada de alternativas que os caras usam para poder viabilizar o produto. É na chegada da loja uma grande ilha daquele produto promocional que tem um grande fluxo. O cross-merchandising, né, é aquela história, você vai lá na seção de macarrão, por exemplo, e lá também tem a exposição do queijo ralado. Por quê? Porque eu consumo cruzado, né? Então, é uma oportunidade de você trabalhar isso no ponto de venda. Então, você está na frente dessa gôndola e você está anotando esses pontos. Você já anotou lá os itens que você poderia trabalhar nesse cliente e você agora está anotando, então, as melhorias de posição desses seus produtos. Bom, faz sentido até agora, pessoal? Estão me ouvindo bem? É que vocês ficaram todos tão quietos que eu fiquei até assustado aqui. Vou tomar uma água aqui. Responde para mim no chat. Tá, tudo bem. Tá? Perfeito, áudio. Está fazendo sentido por enquanto, né? Pronto, então vamos adiante. Vamos lá. Então, mas aí você continua na frente da gôndola, beleza? Vamos para o terceiro item. O terceiro item é mais um P, certo? É mais um P. É o P agora de preço, certo? Porque, veja bem, preço não é ok. Você negociou, você trabalhou em cima de uma política de preço, você vendeu para o cliente dentro de uma condição específica, tal. Mas você também é o responsável, né? Você, o supervisor de vendas, ou então a tua equipe comercial, é a responsável pelo gerenciamento do preço no ponto de venda. Então, assim, você controla isso, as margens que o cliente está utilizando efetivamente para o seu produto fazem sentido, está dentro de uma realidade aceitável. Eu entendo que há exceções, né? Eu entendo que
Áreas periféricas costumam trabalhar com produtos de médio e baixo preço, com margens menores, exatamente para propiciar o giro. Áreas nobres de cidades costumam trabalhar, principalmente naqueles pontos de venda mais voltados para o público AA. Esses caras costumam trabalhar com margens diferenciadas, enfim, com margens muito mais elevadas e tal. E aí você acaba tendo que entender. É uma dinâmica que a gente precisa aceitar, porque ela faz parte da realidade, efetivamente, do mercado. Então, assim, mas existe um limite, existe digamos, uma faixa aceitável, né, para cima e para baixo, onde você precisa transitar e você precisa saber disso e você precisa gerenciar isso no ponto de venda. Então, o preço do produto é responsabilidade do comercial, é responsabilidade da gestão. Mas o cliente impõe a margem. Você vai negociar isso. Se você está vendendo para esse cliente, você já conhece esse cenário dele, não tem o que dizer. Você está aceitando vender para esse cara e ele trabalha com essa margem, você vai entrar no pacote. Vai ser difícil depois você reverter qualquer posição, qualquer estratégia desse cliente em relação ao preço. Então, não tem como mudar isso na maioria das vezes. Mas o ponto em questão é você precisa trazer isso para a mesa de negociação. Sabendo disso, a sua proposta de comercialização do produto precisa considerar esse aspecto. Porque para depois você não brigar, não ter estresse depois e você também não perder o controle do teu processo. Porque uma coisa é você colocar o teu produto no ponto de venda numa área específica. Imagine você colocando o produto numa região específica, lá onde você tenha 4, 5, 10 lojas da mesma categoria que você atende, e em 9 lojas o teu produto é vendido por R$10 e esse cliente específico quer vender o seu produto por 15. Cara, esse cara não vai girar o produto. Ele pode até girar. Se ele tiver uma bela estrutura de marketing, um apelo surpreendente de marketing, que a loja dele seja tão diferenciada, ele vai conseguir vender. Eu moro aqui em Salvador, numa área, uma região assim, onde tem moradias enfim, mais bem estruturadas, tal, e você tem lojas que vendem produtos com margens mais elevadas. Mas aí o cara aceita pagar 10%, 15% a mais por uma questão de conveniência. Ele prefere sair aqui a pé, vai ali na lojinha do lado, compra o produto e vem para casa, ao invés de pegar um carro e ir para outro bairro da cidade. Então, tem um preço, um valor limite que o cliente aceita pagar. Ponto. Então, esse é um pensamento. Da mesma forma, o preço muito abaixo. Quando você coloca um produto e o cara trabalha com uma margem extremamente agressiva, o que vai acontecer? Você vai ter um problema, né? Porque os outros clientes que estavam respeitando a sua condição, a sua política, podem, inclusive, começar a te olhar de outra maneira e daqui a pouco começar a ter algum tipo de barreira para que você possa fazer novas vendas e manter o seu produto forte nessas outras lojas também. Então, o preço do produto é responsabilidade, né? É responsabilidade da equipe comercial. Nós precisamos cuidar disso efetivamente. Bom, terceiro P, tranquilo. Vamos lá para o quarto P. O quarto P é o P de promoção. Vandilma, você quer fazer alguma pergunta? Eu estou vendo você de mão levantada. Pode fazer, vamos lá. É bom que você me dá um intervalo para eu tomar água. Pode falar. Não? Tá bom, então pronto. É que você apareceu com a mão levantada aqui para mim. Se alguém quiser fazer alguma coisa, tem um recurso aí que você levanta a mão aí eu consigo ver aqui, a gente pode parar para poder ajustar, tá bom? E aí eu ouvir vocês aí para a gente poder conversar. Pronto, valeu. Obrigado. Vamos lá, então. Quarto P. O quarto P, você está na frente da gôndola ainda. O quarto P é o P de promoção. Tá? O P de promoção, ele vai perguntar para você o seguinte, é uma interrogação que ele vai fazer. Ele vai fazer assim, ó, você, meu caro vendedor, meu caro supervisor de vendas, já fez todas as promoções, todas as ações de impulsionamento necessárias para que esses produtos que estão aqui na sua frente vendam dentro desse ponto de venda? E aí você engloba tudo o que você possa pensar em relação à promoção. Promoção não se resume somente a desconto e bonificação.
né? Não é só isso que eu estou falando. Eu estou falando de toda a possibilidade de uma promoção em cima de um produto. Então, você está falando aí também, por exemplo, de treinamento das pessoas da loja, você está falando de panfletagem, você está falando de degustação, você está falando de sampling, você está falando leve e ganhe, leve 4, pague 3, enfim, todas as possibilidades, inclusive ações externas, né? Não diretamente relacionadas à presença dentro da loja, mas, por exemplo, ações de marketing, marketing digital. Você fez algum tipo de impulsionamento na rede social do cliente, usando o WhatsApp, Instagram, enfim, você fez já tudo isso? Ou se você não fez, o que é que te surge agora, na frente dessa gôndola, o que é que te surge de possibilidades de ações com um desses itens que você está aí à sua frente? Então, veja bem, você está na frente de uma gôndola e você está anotando aí os pensamentos, os insights que estão surgindo e tal. Você vai preenchendo aí todos os apontamentos que vão lhe surgindo nesse processo de reflexão na frente da gôndola. Bom, mas aí a gente tem, então, o quinto elemento, né? O quinto fundamento, vamos chamar assim, dentro desse contexto que a gente está falando, que agora não é mais um P, que agora é um V. O V é volume. Porque assim, ó, eu tenho um produto cadastrado, ele está bem posicionado, ele está bem posicionado, ele está precificado corretamente, eu já fiz as promoções, ele está vendendo legal. Só que tem um detalhe, há 3 semanas atrás, eu cheguei na loja, tinha 2 unidades e eu vendi 10 para o cliente. Uma semana depois, eu cheguei na loja, tinha uma unidade e o cliente me autorizou a colocar somente 10 novamente. Ok, na semana seguinte eu cheguei na loja, estava zerado, não tinha nada. Então, assim, poxa, tá claro que você tem um problema aí de volume, né? Você tem um problema aí que o item já está cadastrado, só que você constantemente vem incorrendo em problemas de ruptura. O que está acontecendo? O que está faltando aí? Um dimensionamento em termos de quantidade. É de sentar para falar com o comprador, com o cliente e tal, e falar sobre esse problema, mostrar para ele o impacto dessa questão. Hoje você vê muitas lojas com gerenciamento de categoria, né? Em São Paulo isso é mais frequente, mas nas grandes redes, nas médias e grandes redes, você tem o gerenciamento de categoria muito presente, e isso é um problema, principalmente na primeira etapa do gerenciamento de categoria, quando se implementa o gerenciamento de categoria, que a rede determina, né, a quantidade de frentes que o produto vai ter na gôndola, e aí ferrou-se. Se você entrar lá, você tem um produto de alto giro, e eles te deram lá 2 ou 3 frentes, e essas 2 ou 3 frentes não são suficientes para segurar uma semana de giro, no meio da semana o teu produto está em ruptura. Então, assim, você tem que ficar em cima ali para tentar mexer lá com o cara que fez o planograma para tentar mudar alguma coisa. Geralmente não consegue, vai bater cabeça aí, né? Mas, enfim. Então, assim, essa responsabilidade, né, de levantamento, de apontar isso para o cliente, de falar sobre essa questão, é nossa. Né? Não podemos ficar aqui esperando que o comprador analise um relatório qualquer para daí chegar à conclusão de que está tendo ruptura, para daí vir aumentar o pedido semanal dele. A gente é que tem que levantar, nós é que temos que ser os caras que vamos resolver esse problema, inclusive criando alternativas diferentes. Né? Falei uma vez não deu certo, falei 2 vezes não deu certo, falei 3 vezes não deu certo. Se não deu certo, é porque eu não falei da forma correta. Eu não achei o caminho correto ainda para alinhar esse processo, né? Com o cliente. Então, a gente falou aqui, pessoal, de 4 P's e 1 V. Você está na frente de uma gôndola e você parou nessa gôndola, então anotou todos os pontos e tal, várias oportunidades que te vieram de insight em cada um desses parâmetros que eu acabei colocando para vocês aqui agora. Eu vejo que isso é um dos aspectos importantes, porque o que eu observo é que o vendedor ele vai muito no ponto de venda, e aí eu entendo que nas suas equipes devam ter, sim, exceções, sabe? Eu aceito isso, vi isso em algumas rotas que fiz com algumas das pessoas que estão aqui. Eu visitei juntamente com as equipes de vendas, né? Eu sempre acho bacana essa ideia de ir para a rua com o pessoal para identificar essas práticas. Mas, assim, o que eu vejo na grande maioria é que o vendedor vai para a loja muito para cuidar daquilo que já tem. Então,
é uma prática importante também, claro, isso está em volume também, né? Vamos lá. Eu tenho um produto que estou vendendo lá dentro do ponto de venda, ele está cadastrado no ponto de venda já há mais de 6 meses, e eu vendo semanalmente, nos últimos 3 meses, 10 unidades por semana. Cara, e aí? Vai ficar nisso? O que você vai fazer para aumentar o giro do item ativo? Porque nós não estamos falando aqui somente, quando a gente fala de volume, somente do problema da falta. A gente está falando também do problema da estabilização. Porque se eu tenho um produto que está vendendo o tempo todo a mesma coisa, nos últimos 3, 4, 5, 6 meses, está faltando a minha ação. Está faltando eu parar para pensar em o que vou fazer para alavancar. Eu tenho que fazer outra promoção, eu tenho que mudar a posição, eu tenho que ampliar o número de frentes, eu tenho que mudar... Enfim, eu não sei qual vai ser o processo, mas eu preciso gerar uma questão, um questionamento interno para que eu me provoque, né, me autoprovoque, ou então, como supervisor, provoque a equipe de vendas, no ponto para poder tirar ele dessa situação de estabilidade. Né? Eu não quero estabilidade, eu quero crescimento. A gente tem que estar pensando sempre em abocanhar o mercado. Não dá para pensar numa empresa de distribuição ou numa indústria, não dá para pensar numa indústria que pense em estabilidade com 400, 500 itens produzidos. Ela quer abocanhar o mercado, ela quer a liderança do mercado. Liderança de mercado significa liderança de gôndola. Liderança de gôndola significa liderança em categorias. Então, se eu tenho produto na área de higiene e limpeza, eu tenho produto na área de shampoos, eu tenho um produto na área de alimento, ou então eu tenho um produto na categoria de vermífugo, como tem aqui alguns amigos da área de laboratório. Cara, eu não aceito, eu como vendedor, como agente comercial, não vou aceitar a ideia de simplesmente participar da categoria. Se eu estou dizendo que eu sou o cara que tem essa visão, né, de ampliação, de crescimento e tal, o meu desejo precisa ser constantemente de liderar aquela categoria. Porque senão eu não vou ter representatividade na minha área. Ah, mas muitas vezes você não vai conseguir. É claro, isso aqui é quase que utópico, mas a gente precisa manter esse espírito, né, de crescimento, de ampliação, de dominância, para poder sempre estar fomentando, né, o time de vendas quanto à ampliação, tanto de portfólio quanto de volume dos itens já ativos. Então, a pergunta que a gente precisa começar a gerar essas perguntas para o ponto de venda, para a nossa equipe de vendas no ponto de venda. Estimular esse tipo de questionamento vai fazer com que eles respondam para você de alguma forma e você comece a conduzir essa equipe, esses vendedores, para uma reflexão mais aprofundada e ajudá-los, né, nesse sentido. Bom, eu relacionei aqui, eu coloquei vocês aí, né, num estado mental aí de imaginar que vocês estivessem na frente de uma gôndola, né, fazendo isso, fazendo esse exercício que a gente acabou aqui de falar. Então, a gente relacionou aí. Imagine que você parou numa gôndola que tenha lá, sei lá, 20, 30 itens seus, e você relacionou lá uma página inteira de anotações, algumas linhas, pelo menos, de anotação. Agora, a questão é o seguinte. Eu falei lá no começo que planejamento vinha antes, né, disso aqui que a gente está falando, e realmente vem antes. Né? Só que o que é o planejamento que eu estou me referindo? Tá? Não cabe... Eu vi isso agora fazem umas 3 semanas. Eu nem sei se tem alguém da equipe aqui, da empresa. Há umas 3 semanas, não, 3 não, foi antes da Covid. Agora que essa parada confundiu aí um pouco o tempo, mas acho que foi logo no final do mês de fevereiro, uma coisa parecida com isso. Eu estive visitando uma rota junto com uma equipe de uma equipe de distribuidora. E aí eu perguntei, né, antes de entrar na visita junto com a supervisora de vendas, eu perguntei qual é o plano, né, desse cliente. Ah, não, o plano desse cliente aqui, a minha cota de hoje é vender, sei lá, acho que era R$5.000. Hoje, esse cliente aqui representa R$500, R$700, eu preciso vender R$700 para esse cliente, tal. Eu falei, sim, mas e o que mais? Não, é isso aí, tá aqui, eu vou fazer uma promoção, vou vender uma promoção para ele. Então, ou seja, o plano básico de vendas, nesse caso, se resumia ao seguinte: eu tenho um objetivo macro de resultado com esse ponto de venda e, aparentemente, o que eu penso fazer agora é vender a promoção para cumprir a minha meta. Gente, planejamento de cliente vai muito além disso. Né? Então, o que a gente está falando aqui? Imagine que você fez, então, esse trabalho que nós propusemos agora na frente da gôndola e você relacionou vários pontos, né, dentro do cliente, nessa situação hipotética que a gente está fazendo aqui agora. Muitos desses pontos que você relacionou vão poder ser tratados hoje,
na visita que você vai fazer daqui a pouco lá ao comprador. Você vai conseguir realmente, de repente, fazer uma movimentação, pedir autorização para ele para tirar o produto da gôndola aqui, passar para uma outra gôndola, mudar de posição, trocar lá com aquele produto concorrente que era mais barato, ou colocar o mais caro do lado do meu, ou então colocar o produto em outro lugar, ajustar o preço. Você vai conseguir tratar hoje, imediatamente. Mas algumas coisas não. Algumas coisas vão ficar porque são mais complexas. Por exemplo, uma promoção que você teve no site ali, eu não fiz essa promoção com esse cliente, mas eu não tenho verba aqui agora, eu não tenho desconto autorizado, eu preciso voltar lá para a distribuidora, falar lá com a diretoria, para propor para ele uma alternativa de promoção e ver se eu consigo essa verba. Então, eu não vou poder tratar isso hoje. Eu vou ter que tratar isso semana que vem, ou talvez até mais à frente, porque vai depender até de investimento na indústria, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, essa agenda precisa ser colocada em algum lugar. Aonde que ela vai? Ela vai no plano do cliente. Então, o plano do cliente, o plano da visita é algo que está aqui, mas aqui em cima, maior do que o plano da visita, é o plano do cliente. Por isso que eu deixei para falar de planejamento depois. Então, o planejamento que a gente está aqui querendo conceituar é muito maior do que exclusivamente a visita. O plano do cliente vai englobar todas as oportunidades que você consegue enxergar nesse cliente. Por exemplo, quando você... E aí a gente volta de novo. Como é que eu vou analisar o plano do cliente? Baseado nos mesmos 4Ps 1V. A mesma coisa. Você vai começar a fazer o mesmo exercício, só que agora de uma forma macro. Então, você vai tirar lá um relatório, por exemplo, do cliente. Isso eu gostava de fazer muito no tempo da distribuidora. O Edren, que está aqui com a gente hoje, ele trabalhou comigo na distribuidora aqui em Salvador, e ele sabe que a gente fazia isso lá constantemente. Inclusive, isso era um ponto bem bacana, que a gente teve muito sucesso com a equipe de vendas no período da distribuidora, porque a gente sempre tinha uma boa avaliação dos nossos fornecedores por conta do mix de produto que eu tinha no ponto de venda. A nossa empresa era uma das empresas do Nordeste que tinha um mix de produto fantástico no ponto de venda, porque a gente ficava fomentando esse processo aí o tempo todo. Então, o que acontecia? Né? O que a gente fazia? A gente fazia um negócio muito simples, muito simples. Eu tirava um relatório dos meus... a gente sentava com a equipe de vendas e tal, junto com a supervisão de vendas, tal, e falava o seguinte, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu tirei aqui o relatório dos seus 5 maiores clientes. Vamos falar só dos 5 maiores clientes, dos seus principais vendedores, ou então de todos os seus vendedores. Então, assim, dos 5 maiores clientes, você vai tirar um relatório acumulado dos últimos 3 meses. Tá? Dos últimos 3 meses. Todos os itens, não se preocupe com a quantidade nesse momento, mas todos os itens que esse cliente efetivamente comprou nos últimos 3 meses. Todo mundo aqui dentro trabalha com produtos de consumo, na sua grande maioria. Então, assim, 3 meses é um range de tempo considerável. Você tem visitas aí, geralmente, semanais, quinzenais. Na pior das hipóteses, nos clientes de menor porte, você tem uma visita lá mensal e tal. Né? Então, é um range legal de visitas. Então, assim, o que acontece? Bom, se em 3 meses você tirou lá dos seus 5 maiores... Se o seu produto, né, se o seu portfólio, de você que está aqui hoje, que tem algumas pessoas aqui que eu não conheço, que estão aí participando também, se o seu range de produtos, se a velocidade de reposição do seu produto é maior do que 1 semana, 2 semanas, normalmente você vende uma velocidade menor, tipo uma reposição mensal, ou então bimestral, eu recomendaria que você tirasse um relatório de mais tempo, tipo de 6 meses, por exemplo. Então, quanto maior o tempo do giro de produto, maior o tempo deve ser de análise desses relatórios que eu estou sugerindo. Então, tirou um relatório dos seus 5 maiores clientes de cada vendedor, quantos itens esse cara comprou? Né? Quantos itens cada um desses clientes compraram? E aí eu vou fazer um comparativo com a minha relação, com a minha tabela de preços, excluindo aqueles itens que são inviáveis para aquele cliente, né? Criando essa relação aí de embalagens inadequadas para aquele ponto de venda e tal. Então, assim, e aí você vai ter o tamanho da oportunidade que você tem para o ponto de venda, para aquele ponto de venda especificamente. Ah, mas Gilberto, é impossível, não dá para introduzir. Eu sei que você não vai introduzir todos os produtos de uma única vez desse cliente, mas você precisa ter isso no teu plano, você precisa estar com isso, de repente, calendarizado, talvez colocar numa linha de tempo para que você consiga não perder de vista, né, propostas de introdução de itens constantemente.
Falamos aqui do P, né, do P de presença. Então, eu preciso constantemente voltar para o meu plano de vendas do cliente para saber o que eu vou fazer na visita de hoje ou na visita da semana que vem. Olha, essa visita de hoje eu apresentei 5 itens que eu queria introduzir. Ele me autorizou a colocar 3 itens apenas. Sucesso, maravilha, foi show de bola, tal. E aí pronto. Pronto nada. Ficaram 2 itens pendentes que você já identificou que são oportunidades de negócio com esse cara. Esses 2 itens precisam voltar lá para o teu plano de cliente, do cliente, para que você, em próximas oportunidades, tragam esses 2 itens novamente. Então, assim, é dessa forma que a gente precisa trabalhar, pensar no sentido do plano de vendas do cliente. E aí, em cada visita, você vai associando e vai mesclando, né? Talvez numa visita você vai focalizar a introdução de produtos, noutra visita você vai focalizar a promoção, a mudança de posição, a precificação, enfim, você vai trabalhando nesse ambiente organizado, né, de ações que vão te trazer mais resultado. Então, esse é um ponto que eu vejo como grande oportunidade. Eu vejo muita ausência de planejamento de longo prazo para o cliente, né, para o nosso cliente, para o lojista, tal. De uma forma geral, pessoal. Tá? Eu sei que aqui dentro pode ser que tenham exceções, mas a grande maioria nós não temos planos baseados, inclusive, nos fundamentos. Né? Que fundamentos eu estou falando aqui? Os 4 P's 1V. Então, distribuição, beleza. Eu tenho lá mix de produto, presença de produto, eu tenho a visão de quais produtos eu quero introduzir nesse cliente. Alguns deles eu vou trabalhar imediatamente, outros eu vou colocar para daqui a 30 dias, 60 dias, 90 dias, porque é assim que a coisa acontece. Detalhe importante que eu costumava falar bastante para o pessoal, né, da equipe de vendas, com relação à decisão sobre que tipo de mix, sobre o tipo de mix que eu vou propor para introduzir para o ponto de venda. Eu tenho uma visão que é a seguinte, isso eu não vi em bibliografia nenhuma, mas assim, eu sempre analisei, né, essa ocorrência que eu vou descrever para vocês assim, dessa forma. Eu sempre procuro fazer o seguinte, quando eu vou para o ponto de venda, eu tenho lá um plano de vendas de introdução de um item qualquer para aquele cliente específico. Tá? Eu vou para o ponto de venda com aquele projeto. Opa! Alguém querendo perguntar alguma coisa? Não? Alguém abriu o microfone aí, eu achei que quisesse falar alguma coisa, mas vamos lá, deixa eu ver se tem alguns comentários aqui. Tem um pincher aí nervoso com alguém aí. Bom, vamos lá. E tá bravo, hein? Eu acho que é Marcos Vinícius, está com o microfone aberto aí. Bom, vamos lá. Então, eu até dei uma perdida aqui onde eu estava falando aqui. Bom, vamos lá. Chegou alguém aqui? Vamos lá. Bom, então assim, sim, eu ia falar para vocês sobre um parâmetro bacana que eu gostava sempre de pensar na hora de decidir sobre os produtos que eu vou encaixar e tal. Veja, muitas vezes a gente vai para o ponto de venda, a gente começa o processo de visita, quando você não segue uma metodologia, né, que é essa metodologia de você olhar cada gôndola com esse olhar, né, 4Ps 1V, você acaba olhando para a gôndola sempre do mesmo jeito e acaba não olhando, não identificando as oportunidades, tanto em relação aos seus produtos, quanto em relação à concorrência. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Eu vejo que tem alguns parâmetros para você tomar a decisão sobre que itens você deve priorizar no seu processo decisório na hora de você levar as propostas para o cliente. Então, eu vejo o seguinte, algumas oportunidades assim, vamos lá, categorias ausentes. Eu vou chamar essa primeira faixa de categorias ausentes. Eu lembro disso porque num cliente que nós fizemos um treinamento presencial, foi muito bacana isso, porque ele tinha um portfólio de produtos de beleza, tá? E ele tinha produtos muito específicos para o cabelo, né? de mulheres negras. E nessa loja especificamente, onde nós fizemos o exercício de 4P1V, que eu levo o pessoal para o campo para a gente fazer um exercício na loja e tal. E nessa loja específica, essa loja tinha uma diversidade grande de produtos, né, para cabelos e tal, mas não tinha um produto específico para cabelos para mulheres negras. Então, assim, não tinha. E
E esse cara, esse vendedor, trabalhava nessa loja já há algum tempo e não tinha parado, não tinha se tocado disso. Ou seja, ele tinha uma faixa de produtos dentro da loja sem concorrência, né? Sozinho, ninguém estava nesse mercado, ninguém estava nesse nicho dentro daquela loja. Então, eu digo o seguinte, que segmentos vagos, né, dentro do ponto de venda é uma grande oportunidade de introdução de mix de produto. Então, veja a loja com esse critério que eu estou falando para você e você vai começar a identificar isso em algumas lojas aí, mesmo que você já esteja visitando ela junto com o teu vendedor há mais tempo, mas você vai encontrar aí oportunidades de você para ocupar espaços que estão aí simplesmente vazios, que não tem concorrência. O segundo nicho, o segundo segmento que eu vejo, o segundo processo que eu vejo de produtos para introdução, eu vejo uma outra categoria que é o seguinte, já tem um produto líder, vamos chamar de produto líder, né? Então tem lá, eu atendo esse cliente toda semana, estou lá, faço o atendimento, faço o serviço, cuido dos produtos no ponto de venda, avalio sempre se está tudo limpinho, bonitinho, isso está dentro lá de posição, né? A área de posição fala de merchandising também, de limpeza de produto, se o produto está com a embalagem adequada para ser comprada pelo consumidor. Então, assim, eu cuido de tudo isso para o cara, faço uma prestação de serviço fantástica, tal. Só que naquela categoria específica, que eu tenho um produto forte no meu portfólio, ele só trabalha com produto concorrente. Pô, cara, é desanimador isso, né? Você está lá 1 ano, 6 meses, não sei quanto tempo trabalhando com aquele ponto de venda e quem vende naquela categoria é somente um outro produto concorrente. Então, isso assim, é uma oportunidade para você trabalhar isso, né? E aí entra um pouco da pegada até emocional aí, né? Quem gosta dessa linha de pensamento, eu quando necessário também usava, mas eu procurava sempre embasar isso mais tecnicamente, falando de segundas alternativas, falando de riscos de ruptura, porque se ele tem um produto único naquela categoria, ele pode ficar sem reposição por falta de abastecimento da indústria para o distribuidor que vende aquele produto, ou então para a própria indústria que você está concorrendo e tal. Então, essa é uma outra circunstância. A terceira circunstância que eu vejo como processo para ajudar no processo de decisão do produto. Qual a terceira circunstância? A terceira circunstância está entrando aqui o nosso amigo Oscar Atissano. Meu Deus, que presença ilustre. Estou aqui agora eu me tremi todo, viu, Oscar? Seja bem-vindo aí. Boa noite. Então, a gente vai observar a terceira categoria para você poder classificar um produto novo no ponto de vendas. Eu vejo, né, como sendo aquela onde você tem, vamos chamar assim, de segmento populado. Vamos lá, você já tem lá 5 concorrentes, né, brigando por aquele segmento, onde você tem um produto e que você não ainda introduziu, porque já tem lá, a loja já está muito bem abastecida, digamos assim, pelo segmento, com 5 empresas concorrentes lá presentes com seus produtos e você não colocou nada ainda lá. Então, o que eu costumo fazer? Eu preciso mesclar dentro desses 3 segmentos, essas 3 categorias aí de produtos, né, vamos chamar assim, o que eu vou preferir fazer? Eu vou colocar no meu plano, se o cara tem outras oportunidades, por exemplo, de produto líder, por exemplo, ou então ele tem muita oportunidade em segmentos vazios, que estão desabitados, não tem ninguém concorrendo, eu vou dar mais atenção para isso. Eu vou tentar correr para isso, para poder expandir o meu mix de produto nesse momento, porque está mais fácil até o acesso, e depois eu vou trabalhando no sentido de ampliar e para, de repente, abocanhar o espaço dentro desse mix, dentro desse segmento onde eu tenho outros produtos concorrentes. Então, veja só a complexidade decisória que a gente está falando aqui, somente dentro de um fundamento, que é o fundamento presença. Então, quando eu paro para pensar sobre isso, eu falei, cara, é muito trabalho que nós temos para gerenciar e nós estamos negligenciando isso na grande maioria das vezes. Eu falo para os amigos distribuidores e para as empresas, né, que vendem diretamente para o canal varejo, de uma forma geral, que essa metodologia, que essa preocupação com a expansão de mix, ela está esquecida.
De uma forma geral, o que a gente observa é que as equipes de vendas estão muito focalizadas na reposição de produtos. Aí eu já vendo 30 itens, aí semana que vem eu venho e reponho 30 itens, na outra semana eu venho e reponho mais 30 itens, e na outra semana eu continuo repondo os mesmos 30 itens. Eu tenho que começar a parar para pensar que eu preciso ir para 35, 40, 50, 60, 70 itens. Senão, eu não vou expandir, eu não vou ter ganhos substanciais, eu não vou trabalhar com aqueles produtos que oferecem margens, valor agregado mais elevado, oferecendo mais margens, mais ganhos até para a empresa, para a indústria, para o distribuidor e para você mesmo como representante comercial, então como supervisor de vendas. Então, olha só para falar sobre o primeiro fundamento dentro do contexto do planejamento. Depois, para a gente falar sobre o segundo contexto, eu vou falar sobre cada um deles, porque tem um escopo um pouco diferente. Eu falei um pouco sobre isso semana passada, quando a gente falou sobre calendário anual, né, para o distribuidor e calendário anual para o principal cliente. Cara, a gente não tem calendário promocional. Eu preciso começar a pensar em o que eu vou fazer para amarrar o cliente em minhas campanhas promocionais. A gente tem datas que são marcadas. Minha pergunta para você é assim, no final de semana que vem, a gente vai ter o Dia dos Namorados. Como é que você, supervisor de vendas, gerente, empresário, dono de distribuidora, tal, articulou e está usando essa data? E depois a gente vai ter Dia dos Pais, depois a gente vai ter Dia das Crianças, depois como é que você está? Essas datas são as datas críticas, né? Então tem mercados específicos que se você não fizer, não começar a pensar nesse calendário antecipadamente, mas aí não é, a indústria não fez nada. Cara, a indústria não fez nada, não tem problema, mas o problema dela é outro. O seu problema você precisa abocanhar mercado, você precisa ganhar mercado aonde você está atuando. O que é que você vai fazer para isso? Essa que é a pergunta, né? Então, se você não começar a desenhar um calendário de ações nas datas principais e calendários de ações não somente baseando nessas datas principais, mas nas suas necessidades de aumento de sellout, você não vai conseguir expandir o teu resultado. Então, assim, o cliente, quando você fala de promoção, eu preciso ter uma visão, pelo menos da minha carteira, dos principais clientes da distribuidora, eu preciso ter esses caras mapeados com uma ideia do que eu vou fazer com esse pessoal. O que eu vou fazer mês que vem? O que eu vou fazer em julho? O que eu vou fazer em agosto? Agora a gente teve aí um travamento pesado de sellout, né, em todas as empresas de distribuição. O PDV sofreu, todo mundo sofreu de uma forma geral. A gente vai precisar de uma velocidade maior no segundo semestre, aí, em termos de PDV, em termos de velocidade, né, em termos de eficácia, né, em termos de ações promocionais e tudo mais. Então, assim, o que eu vou fazer? O que está na minha cabeça para o segundo semestre? Não pensei ainda não. Cara, começa a pensar. Começa a pensar porque o mercado vai abrir, os clientes vão precisar de promoções. O lojista está precisando de promoção para poder recuperar um pouco da margem que ele deixou de ter agora, nesse período que as lojas ficaram com o movimento prejudicado e vão ficar ainda algumas semanas ainda. Então, assim, esses caras vão precisar, e quem chegar primeiro com as ações mais bem planejadas, mais bem estruturadas, certamente vão fechar com antecedência os negócios. Então, a empresa de distribuição ou a indústria que está vendendo para o varejo precisa estar com esse radar, com esse negócio muito bem definido. Mas eu tenho as ações de datas específicas já predeterminadas. Ok, tranquilo, ótimo, parabéns para você. Mas se você não tem um calendário secundário para tratar localmente com o seu distribuidor, ou então com a sua equipe de venda direta naquela área, no Rio de Janeiro, no interior do Rio, em São Paulo, no Paraná, tem gente aqui do Pará. Cara, se eu não tiver essas ações programadas para essas regiões, também por solicitação até das pessoas que estão lá naquela região, precisa ter esse negócio planejado, né? Dentro, logicamente, de limites, né? Eu sei que as verbas não são infinitas, mas é preciso que isso esteja dentro do escopo de vocês, no sentido de ter isso, né, como um mapa para cada cliente. Então, tendo esse mapa, né, quando você fala de distribuição, quando você fala de posição, quando você fala de promoção, e quando você fala, por exemplo, de volume, quais são as ações que você pode fazer para agregar, né, aumentar mais efetivamente o giro dos produtos ativos do ponto de venda. Então, tudo isso tem que estar, digamos assim, organizado, né, dentro de um mapa, dentro de uma planilha, dentro de algum documento,
porque todo plano está no papel, né? A gente fala isso desde sempre, a escola de administração fala muito sobre isso. Se você tem um plano, ele está na tua cabeça, ele é apenas um desejo. Plano está no papel. Plano está especificado no papel, com datas, com objetivos, com pessoas responsáveis, com recursos necessários. É daí que surge, né? Então, essa importância de você ter as coisas planejadas. Pessoal, tá fazendo sentido aí por enquanto? Tá dentro de uma linha... Podem falar aí alguma coisa, porque eu também já estou ficando triste aqui de tanto falar sozinho. Alguém tem algum comentário para fazer sobre esse assunto até agora? Pode botar, tirar do mudo aí, vamos nessa, vamos falar aí um pouquinho também. Queria ouvir de vocês aí. Manuela, você é minha professora, pode falar, vai, diga aí. Luiz Cláudio também, rapaz. Ô Luiz, você é o cara, você foi o Luiz Cláudio foi meu grande professor aí, né, nesse processo todo, ele me deu muita luz aí, a mim e a Manuela que está nos ouvindo também. Vamos lá, eu queria ouvir um pouco aí as suas opiniões aí, pessoal. Como é que está o seu dia a dia aí? Você está praticando isso? Você já tem isso aí implementado na sua equipe? Me fala um pouco aí sobre como é que está essa experiência. Eu queria ouvir um depoimento aí, tá? Ô Luiz. Luiz não é o Luiz Cláudio, mas o Luiz Henrique. O Luiz Henrique estava falando pra caramba no começo da nossa conferência. Você está ativo ainda aí? Tá me vendo? Só te observando e ouvindo e aprendendo, meu amigo. Mas me diga aí, qual é a tua impressão sobre isso que eu estou falando até agora, se faz sentido, se você vê isso sendo efetivamente implementado nos seus distribuidores, por exemplo, como é que está isso na tua visão? Faz todo sentido, Gilberto, o que você está falando aí na organização estrutural de uma equipe de vendas, né? A grande dificuldade que nós temos hoje é o desenvolvimento humano dessa turma, tanto na supervisão, que muitas vezes, o que é que a gente vê? A gente vê supervisores que são forçados a virar supervisores, muitas vezes pela necessidade de ter uma pessoa e folgar o proprietário de conduzir essa gestão. Ele não tem ainda a pessoa, mas ele coloca uma pessoa para ocupar um espaço. E a gente vê muito isso, pessoas que não estão ainda preparadas, não estão desenvolvidas para assumir o cargo. E aí você tem só um aumento da dificuldade com a equipe despreparada, supervisão despreparada e uma sobrecarga, tanto para o proprietário, seja o distribuidor ou o lojista, ou até o laboratório, que tem que apoiar mais fortemente essa turma, né? Então, a condução dessa organização que você está apresentando aí, ela faz todo sentido. Eu acho que dá até para você dividir em duas partes, né? Desenvolvimento de duas formas dos recursos. O desenvolvimento paralelo, tanto da supervisão como da equipe, está preparada para ouvir o supervisor conduzir todo o negócio dele. Uma das coisas mais importantes que você falar aí, eu ia interceder, não quis atrapalhar no momento, é você ter uma gestão do estoque. O que a gente mais observa são rupturas de estoque. Eu tenho, inclusive, uma distribuidora participando aí, te prestigiando, que eu convidei, né, de Alagoas, ela está assistindo. Nós temos, por regra, na Elanco, 3 meses de estoque para o distribuidor. E isso, sucessivamente, pode ser repassado para os seus clientes e atacados. Você ter, no mínimo, 3 meses de giro, não de 100% das suas marcas, mas de 70% das marcas você ter aquelas de maior giro. Isso evita de você ter pelo menos 1 mês a 2 para repor esse estoque e não deixar ter ruptura. Isso você não observa nas equipes de distribuição sendo realizado. Exatamente. Então, esse é o ponto, Luiz. Valeu, viu? Obrigadão aí pela tua contribuição. Eu vejo que, eu entendo que para alguns mercados, inclusive, essa linha que você colocou agora, Luiz, de 90 dias de estoque no distribuidor, ela, quando você fala do mercado, por exemplo, de consumo, é um pouco diferente, porque os giros são muito mais rápidos, né? Então os pontos de estoque no distribuidor às vezes são menores, às vezes você coloca aí de 30 dias, tem até menores do que isso e tal, depende muito da velocidade de giro. Vale salientar qual o ramo, né? O ramo de laboratório. Isso,
Isso, o Luiz está no ramo laboratório veterinário. Mas então os outros ramos mudam um pouco a situação e tal. Mas veja, eu falei lá no convite, né, que eu ia falar um pouco sobre a parte técnica. A gente ficou um pouco prejudicado aqui pela questão do nosso probleminha técnico do começo, que eu queria, na verdade, mostrar para vocês, e escrevendo um pouco isso tudo que a gente está falando, até para poder melhorar a visualização, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho um material pronto disso tudo que eu estou falando, que é um materialzinho bem bacana, resumido e tal. Eu vou mandar para vocês por e-mail, tá? Para que vocês possam, de repente, até usar isso como modelo, enfim, tem que partir de algum ponto, né? Então, eu posso dar para vocês esse material aí. Eu só pediria que vocês depois confirmassem, todo mundo que está na nossa conferência, que pudesse confirmar a inscrição lá naquele link que o pessoal mandou aí para todo mundo, aí, que é o gilberto.bogado.com.br/conferências. gilbertobogado.com.br/conferências. Se inscreva lá nesse link, e daí amanhã eu mando para vocês o material que eu tenho impresso aqui, que pode ajudar vocês nesse processo aí, a partir do ponto de venda. Porque, veja, esse plano macro do cliente, ele parte do ponto de venda. Ele parte de uma visita no ponto de venda. Então, se você não fomentar esse pensamento na cabeça do seu vendedor, você não vai ter isso realizado. Né? O teu vendedor precisa estar com esse espírito, né, de querer realmente fazer a coisa acontecer. Mas eu falei lá no nosso convite para o evento de hoje que eu ia falar sobre a parte técnica, que é um pouco isso, né? Essa visão do ponto de venda é uma visão mais técnica do ponto de venda, independente do ponto de venda que seja em qualquer tipo de segmento, venda embalagem, venda alimento, venda pet food, venda, enfim, qualquer tipo de loja de varejo. Se você entrar nela com esse escopo, né, com esse parâmetro, com esses fundamentos em mente, 4P, 1V, você consegue matar boa parte dos problemas do seu produto dentro daquele ponto de venda e entender o que acontece dentro do ponto de venda. Então, esse é um ponto importante. Mas eu falei de técnica, mas eu também falei de tática. Né? E tática, a gente está falando aqui de uma forma de, como implementar, né? É o caminho para você implementar isso que a gente está falando. Olha, pessoal, eu vou dizer um negócio para vocês. No e-mail até, né, eu falei assim, na mensagem, opa, valeu, Maurício, obrigado aí. Esse aí o link, Maurício colocou o link aí no chat, tá? Depois, se vocês puderem entrar nele, cadastra lá, que daí eu vou mandar para essa lista aí por e-mail, eu mando todo esse material que eu estou falando. Amanhã, tá? Não vou conseguir hoje à noite, não, mas amanhã eu mando para vocês, eu prometo. E também eu vou mandar para vocês no link, o link do vídeo que eu vou postar no YouTube amanhã, aí para vocês, se quiserem voltar, ver alguma coisa, ou então também quiser publicar para os seus amigos aí e tal, para a gente poder expandir um pouco mais essa nossa rede. Mas o que eu queria dizer sobre a parte tática, tá? É o seguinte, é como implementar isso tudo que a gente está falando aqui agora. Então, vocês se colocaram na frente da gôndola, né? Vocês estão lá na frente da gôndola do cliente e tal, vocês fizeram esse exercício agora mental aí que eu propus para vocês fazerem, né? Todos os fundamentos, tal. Gente, a forma para se implementar isso é fazendo, mas não é você falando para o seu vendedor que vai fazer. Eu tive um professor, tá, que ele fazia o seguinte: eu não sabia fazer visita de campo, né? O meu professor, quando eu comecei a fazer visita de campo, quem ia junto comigo era ele, para me ensinar a fazer visita de campo. Como é que eu tinha que olhar o vendedor. Então, ele ia junto comigo e tal, e ele fazia. Ele andava com um caderninho no bolso, ele tinha uma cadernetinha assim, constantemente ele tinha a zorra da cadernetinha, e aquilo me incomodava no começo, porque eu não sabia muito bem o sentido daquele negócio, mas só que nos finais de dia, quando ele parava no fim de dia, é que eu entendia a finalidade da cadernetinha. Ele passava por todos os pontos que ele tinha anotado. Então, ele anotou, no cliente tal, o vendedor fez aquilo, no cliente tal, o vendedor fez aquilo outro e tal. E aí, no final do dia, a gente sentava, ele fazia as perguntas e fazia as orientações entre as visitas, mas no final do dia é que a gente fazia um bate-papo de feedback para avaliar o dia inteiro. E como é que era o processo de aprendizagem? O meu processo de aprendizagem foi através do exemplo. Então, assim, não dá para treinar equipes de vendas de campo
Se você, como gestor de empresa, gestor de equipe, supervisor, gerente, tal, não estiver disposto efetivamente a arregaçar as mangas e ir para o campo e implementar aquilo que você quer que seja implementado. Tem que demonstrar, tem que demonstrar. Na época da distribuidora, e mesmo no tempo como treinador, né, de pessoas e tal, cara, a gente ia, eu pegava um cliente qualquer, a gente ia para o ponto de venda para fazer um exercício, por exemplo. Esse exercício que a gente faz de verificação, isso que eu simulei com vocês, a gente faz presencialmente, né, nos treinamentos presenciais. E esse exercício era o seguinte, era arregaçar a manga e ir lá e fazer. Ah, mas tem um produto que está fora do espaço, que tem uma oportunidade. Cara, a loja permite fazer agora? Vamos fazer agora. Ah, mas é treinamento. Não é treinamento, não. É visita. Não esquece que é treinamento. Vamos aqui, vamos pegar agora, vamos praticar. E vamos pegar o produto, vamos tirar daqui. Fala com o gerente para ver se ele autoriza. Então, assim, você tem que pegar. Você é a autoridade. Você é o cara que recebeu a orientação técnica inicialmente. É você que está aqui na conferência comigo. É você que tá sendo sensibilizado, digamos assim, a esse tema que a gente está falando. Então, amanhã, não dá para você pegar o telefone e dizer assim, olha, eu tive ontem à noite uma palestra lá com o Gilberto, uma demonstração com o Gilberto, uma conferência, não sei como é que você vai chamar, e que agora a gente vai passar a fazer tal coisa. Esquece. Vai entrar por aqui, sair por aqui. Você tem que fazer a exemplificação. Tem um método que é muito... É a pirâmide do conhecimento. Se vocês procurarem depois na internet, tem lá a pirâmide do conhecimento. Ela fala o seguinte, que 80% daquilo que é exemplificado e que é exercitado é aprendido. É apreendido, é retido pelo treinando. Então, não adianta você falar, é importante que você vá, pegue um dia, faça 2, 3 visitas e demonstre para o seu vendedor como fazer isso que a gente acabou de fazer aqui agora nessa simulação. A gente fez isso em algumas vezes e eu tenho aí, o Modesta me falou há pouco tempo atrás, eu tive lá treinando a equipe da Granda na época ainda, caramba, nem sei mais quando foi isso, acho que foi em 2017, sei lá, 2016, acho, não sei quanto tempo faz isso, mas há pouco tempo uma das vendedoras dele, foi Marcos, Marcos Vinícius. Eu acho que Marcos está por aí, inclusive. Ele falou para mim assim, cara, faz 3 anos, eu ainda lembro do que a gente viu naquele dia. Tá aí, Marcos Vinícius está aí. Não me deixa mentir, Marcos, tá vendo? Pronto. Então, assim, cara, o cara falou para mim 3 anos depois, sei lá, 4 anos, o que eu não esqueci nunca mais. Então, assim, é a demonstração, é a exemplificação que vai fazer impacto e você precisa acompanhar depois. Então, você mostrou pro teu vendedor, beleza. Agora, faz ele fazer, deixa ele fazer, porque é aquela história. Não dá para o cara aprender a dirigir o carro somente no banco do carona. Ele tem que cair ali na direção, sentir o volante, sentir o câmbio, sentir embreagem quando tiver, freios, acelerador. Ele tem que saber, retrovisor e tal. Então, assim, ele tem que praticar. Então, você tem que permitir isso para ele. E depois, eu vejo que um outro elemento importantíssimo dentro da prática da supervisão de vendas, tá? Que é a parada, que é a avaliação, tanto da visita quanto do dia de trabalho. Gente, é muito importante isso. Sabe? Assim, ó, parar no final do dia, bate um papo, relax, sem pressão, principalmente se o dia foi bom, teve bom resultado e tal. Todo mundo tem oportunidade. Todos os vendedores vão ter oportunidade. Você, como supervisor de vendas, tecnicamente falando, também vai ter oportunidade. Eu tenho oportunidade. Todos nós aqui que estamos aqui nessa conferência temos as nossas oportunidades. Só que quando você está numa visita e você está observando, né, o trâmite do vendedor e tal, é importante que você saia do quadro, né, olhe o quadro mais ao longe, assim, digamos assim, e perceba e olhe mais friamente para tudo aquilo que está sendo feito e registre. E depois você dê o feedback para o vendedor, falando positivamente daquilo que ele fez muito bem e também apontando. Não do ponto de vista, não é aquela ideia de crítica, né, de criar uma coisa, mas você não está fazendo, não é essa linha de pensamento, tem que ser algo que seja positivo, que seja construtivo. Então, essa questão da implementação, Luiz falou agora há pouco, mas a gente tem equipes de vendas, tal, uma dificuldade. Gente, é difícil realmente, mas se você continuar como supervisor, como coordenador, como gestor de equipe, com essa postura distante do time, né, sem efetivamente se comprometer, não se expor também no sentido de fazer as demonstrações daquilo que você quer que seja feito, que precisa ser feito,
e depois lapidar esse homem de vendas, nós vamos continuar desse jeito, né? E a gente está falando muito sobre isso agora, recentemente. O Oscar eu não sei se ele ainda continua com a gente aqui, mas a gente falou agora recentemente, por exemplo, sobre uma oportunidade que a Abad está falando muito preocupada com todo esse movimento que está acontecendo com a informatização, com a tecnologia que tá chegando no nosso mercado brasileiro. E eu, comentando com ele no almoço que a gente teve lá em São Paulo recentemente, eu falei para vocês a semana passada, eu sempre insiro essa fala do vendedor da Europa atendendo 400 pontos de venda. Cara, o cara na Europa, na Alemanha, estava atendendo, na França, estava atendendo 400 lojas. Um vendedor, em tese, a mesma posição que a gente tem aqui no Brasil. Mas qual é a diferença? Tem um aparato tecnológico superior, porque o ponto de venda já se comunica automaticamente lá com o distribuidor, então com a indústria. O vendedor não perde mais tempo na reposição, que o nosso homem de vendas hoje investe uma boa parte da visita para fazer a reposição, 50%, 60% em alguns casos, até mais do que isso em determinadas situações. Então lá não acontece mais isso. Mas o que mudou depois que a tecnologia entrou? O perfil do homem de vendas hoje na Europa é completamente diferente. Esse cara vai para o ponto de venda hoje com o pensamento do sellout. Ele vai pensando o seguinte: o que eu vou fazer para impulsionar mais o meu produto? O que eu vou fazer para introduzir mais produto? O que eu vou fazer para aumentar o volume dos meus produtos? É esse o ponto. Essa é a visão que se tem agora. E o nosso homem de vendas aqui no Brasil ainda tá focalizado na reposição, de salvar, de repetir o que ele vendeu na outra visita, na visita anterior. Então, assim, nós estamos fora desse escopo. E isso cabe a gente começar a fazer esse processo. É isso que eu estou querendo propor aqui, entende, pessoal? Quando eu falei lá no começo sobre fazer uma reunião semanal, para a gente falar rapidamente sobre conceitos técnicos e tal, é nessa linha de pensamento que eu estou querendo levar a gente, para que a gente comece a implementar efetivamente alguma coisa. Não adianta ficar só falando, não adianta ficar atrás de uma mesa no ar-condicionado, atrás do nosso notebook, ligando para o supervisor, tal. Tem que sair das nossas salas confortáveis e efetivamente irmos para a rua. Eu aprendi na Mars algo muito importante, o Luiz foi dessa escola também, a Manuela também esteve lá na empresa na época que eu estive lá também e tal. E eu entrei na companhia em 1986. Em 1988, eu fui convidado, foi o Luiz que me chamou para vir para o Nordeste como supervisor de vendas, tal. Naquele ano, eu fiz uma visita na unidade que existia lá perto de Porto Alegre, em Eldorado do Sul. Tinha uma unidade lá de uma fábrica que existia lá. E eu fazendo a visita na planta, tal, a gente conversando, né? Alguém estava conduzindo a visita, eu não me lembro mais quem foi essa pessoa, mas essa pessoa chegou para mim num determinado momento da visita, né? E aí a gente estava falando sobre alguém da família Mars. Eu não me lembro agora certamente se era o John Mars, mas era alguém que era um dos donos da empresa, americano, que tinha naquela época mais de 80 anos de idade e que ele visitava as unidades no mundo acima de 80. Ou seja, ele saía do escritório dele, de algum lugar, e ia para o chão de fábrica. Ele ia andar nas linhas de produção. Que necessidade, né, em tese, ele teria disso? Não precisava, porque ele tem lá pessoas altamente capacitadas, mas ele não, dizia, não, eu tenho que ir. Esse aprendizado, para mim, foi uma das coisas, eu acho que mais importantes dentro do processo. E depois eu tive, obviamente, professores bons também que me ensinaram nessa linha de pensamento. Aquele cara da cadernetinha que eu falei para vocês era o Luiz Cláudio, que está aqui agora comigo aí, me acompanhando aí nesse bate-papo, porque ele vai dar risada nesse processo, mas eu nunca mais me esqueci dessas imagens aí. Então, assim, essa exemplificação que um dono de uma multinacional que faturava naquela época mais de 20 bilhões de dólares por ano, o cara sair lá do seu escritório lá nos Estados Unidos para descer aqui no Brasil, em Eldorado do Sul, do lado de Porto Alegre, para fazer uma visita numa planta de um dia, um homem de 85 anos de idade, me mostrou o seguinte: cara, não dá para a gente ficar atrás do escritório, a gente tem que efetivamente ir para o campo, identificar as oportunidades dos nossos homens de vendas, pontuar todos os cenários, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos e o que a gente pode fazer para lapidar esse homem. Essa é a nossa responsabilidade. Tinha um pensamento na companhia, na Mars, que falava o seguinte: o Coutinho que vai pegar no meu pé, né? Eu falando da Mars de novo, né? Coutinho, ele sempre, Gilberto, mas foi realmente uma escola que me marcou bastante e ela trouxe alguns
alguns pontos filosóficos, né, bem importantes. Ele diz o seguinte: eu, como gestor, só vou ter uma boa avaliação, não eram exatamente essas as palavras, mas eu só vou ter uma boa avaliação como gestor se aqueles que estão subordinados a mim também evoluírem. Ou seja, não sou eu que vou, eu sou o cara que vou ser o supervisor de vendas, o gestor comercial, que vou fazer a coisa acontecer, vou trazer o resultado. Não é só isso. Isso é nossa responsabilidade, trazer o resultado, claro. Mas, além disso, é formar pessoas. É capacitar quem está à nossa volta, para fazer com que esses caras daqui a pouco possam assumir as nossas posições, até para que a gente possa subir, possa ir para um nível acima e poder ficar mais tranquilo na nossa gestão. Então, é desenvolver pessoas, está associado diretamente a resultado. E se você fizer isso, né, que eu estou falando aqui, eu vivenciei muito isso, eu vi pessoas fazendo isso, vejo pessoas hoje no ambiente corporativo, nos ambientes corporativos onde eu estou, pessoas fazendo isso também e também tendo resultado. Então, exemplificar é pegar o cara pela mão, levar na rua, mostrar para ele como faz, acompanhar ele fazendo e depois dar os feedbacks para ele, para que ele possa ir se ajustando e evoluindo cada vez mais. Ok, pessoal? Gente, eu queria agradecer aí, a gente está com 1h20 mais ou menos, né, de bate-papo novamente. Como eu falei lá no começo, eu nem estou vendo aqui quantas pessoas tem hoje aqui, gente, porque o celular ele me trouxe aqui um problema, não sei quantas pessoas estão, depois eu vou com isso. Mas eu tinha visto antes que a gente estava mais ou menos com umas 20 e poucas pessoas. Tem 20, né? Legal, Neto. Pô, que bacana. Cara, eu estava esperando, vai vir umas 10 pessoas, é a primeira vez, né? Hoje é o nosso, digamos assim, o nosso ponto de partida, tá? A semana passada foi um ensaio onde eu tinha muitas pessoas amigas dentro do processo. Então, hoje a gente vai dizer assim que é um ponto de partida. Amanhã eu devo subir esse vídeo aí lá no meu canal do YouTube. Eu vou mandar o link para vocês que estão cadastrados aí nesse link que o Maurício colocou agora há pouco. E se vocês puderem, quiserem compartilhar com outras pessoas e tal, é bacana. E dizer para vocês que quarta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo, tá? E o tema que eu vou tratar semana que vem, e aí eu vou precisar de alguém aí falante aí no grupo aí para me ajudar. A gente vai falar sobre identificação de objeções. Eu vejo isso como um dos pontos super importantes no processo de venda, como uma grande oportunidade em termos de execução. Tá? O vendedor se depara com um não, ele não sabe como fazer. Então, eu vou falar aqui do ponto de vista técnico, quais são as técnicas que a gente pode utilizar para isso, e aí a gente vai fazer aqui uma simulação ao vivo. Aí. Eu vou pedir para alguém ser o meu comprador, aí a gente vai fazer uma simulação para mostrar para vocês como é que se utilizam essas técnicas para você identificar as objeções. Tá? Nada combinado, aí a gente faz um sorteio, até para vocês verem aí quem é que vai ser o cara, tá bom? Então, quarta-feira que vem, 19 horas, a gente tem novamente encontro marcado. Eu vou mandar o link para vocês, provavelmente até umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Aí quem quiser, se vocês puderem, inclusive, convidar, né, outras pessoas aí, outros supervisores de vendas, tanto da indústria quanto do segmento de distribuição, seria bacana. A experiência aqui do Zoom hoje, eu não sei o que vocês acharam. Esse modelo de conferência, para abrir para vocês falarem também, é bacana isso? Ou vocês acham que pode mudar, pode ir para uma live mesmo, ficar só na escrita mesmo? O que vocês acham? Alguém pode me dar o seu depoimento? Ô, Bogado, boa noite, Neto. Ô, Neto. Cara, eu achei fantástico. Você me fez relembrar aí de muitas coisas do passado, da época que eu era promotor de vendas ainda. Eita, porra! Bem lá atrás, porque são coisas que ficam marcadas, né? Então, assim, eu trabalhei uma época com o Gatorade, na época que era da Quack ainda, e eles tinham alguns KPIs e tinha esses passos da venda. Então, assim, olha, a gente passa tantos anos, a gente acha que é negócio do outro mundo, e na verdade é uma coisa que já é corriqueira, que é coisa antiga e que a gente percebe no gerenciamento dos distribuidores. Hoje eu estou na indústria, e você sabe que eu trabalhei muito tempo em distribuidor, durante 23 anos, a gente percebe que ainda tem distribuidores despreparados que não seguem nem os passos básicos. E aí eu ouço você dizer isso aí e me recordo, de fato, lá de trás, né? Toda essa dinâmica que deveria ser algo, como se diz, é o básico, é o café com leite, é o feijão com arroz, e infelizmente ainda tem distribuidores que não conseguem desenvolver seus profissionais dessa forma. Então, assim, eu acho que o canal que você abriu aí
nesse formato é interessante, porque você tem alguns depoimentos que é legal, que eu acho que é pertinente muitas vezes para a maioria, né? O Luiz fez um comentário perfeito aí também. Então, assim, eu acho que se você continuar nesse formato, agrega muito. Show de bola. Obrigado pela oportunidade. Show de bola, show de bola, show de bola. Gente, bom, se isso aí é o resumo aí do pensamento, eu vi que várias pessoas colocaram aí no chat aí também a concordância com esse modelo, então a gente vai tentar manter esse modelo aí de conferência, tá? Não é live, a live fica meio monótono, eu acho que fica um monólogo, na verdade, né? Somente um fala e as pessoas ficam ali no chat, tal, somente no chat. Aqui a gente pode se comunicar, se alguém quiser abrir o microfone e o vídeo, a gente pode se falar, olhar no olho, mesmo que seja online, né? Então, acho que fica mais bacana. Eu vou tentar manter esse modelo aí, só vou testar semana que vem com mais antecedência para garantir, tecnicamente, que a gente tenha um bom resultado na reunião. Gente, valeu. Muito obrigado mesmo. Tá? Eu fico muito feliz aí com vocês tendo se mantido aí mais de 1 hora me ouvindo falar. E eu espero encontrar vocês aí nos próximos dias. Amanhã eu espero postar o vídeo para vocês desse conteúdo de hoje, mandar também material para vocês aí impresso. E, por favor, convoquem mais pessoas aí. Eu estou nas redes sociais, eu estou no LinkedIn, eu estou no YouTube. Me procura aí, Gilberto Bogado, que vocês vão encontrar aí na rede social sua de preferência, tá? Só no Instagram, que é G_Bogado. É G_Bogado, aliás. É G_Bogado o meu endereço. Então, me procurem aí, vocês vão me encontrar. Eu tenho postado as convocações para a reunião lá na minha rede social, mas vocês agora cadastrados vai ficar mais fácil. Eu mando para vocês o link por e-mail para a gente se ver aqui na quarta de noite. Semana que vem, então, identificação de objeções. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela presença. Semana que vem a gente se fala de novo. Valeu, Gilberto. Obrigado, meu velho. Abraço. Obrigado. Valeu, Gilberto. Abraço. Abraço. Valeu, Gilberto. Prazerzão aí, cara. Abraço, cara. Valeu. Abração. Valeu, meu chefe. Tô indo. Beijo. Abraço, Manu. Beijo. Valeu, Gilberto. Obrigado. Parabéns aí. Conteúdo show de bola. Valeu. Abraço. O lugar dessa Manuela trabalhou mais era como é que se diz? Caramba, que cuidar de animais, pô. Como é? Desculpa. Essa Manuela que está na sala aí, foi a que trabalhou na MAS também? Manuela Caribé, doutora Manuela. Essa é potência. Isso mesmo, a veterinária. Isso eu estava tentando me lembrar aqui, cara. Figuraça, gente boníssima. Ela está com uma distribuidora. Ela está com uma distribuidora em Lauro de Freitas. Ah, é? De pet? Eu vou te passar o contato dela. Vou te passar. Por favor, passe mesmo. Obrigado, hein? Semana bom, que vem a gente se vê de novo. Tá bom, forte abraço. Abraço. Valeu, tchau. Boa noite a todos.